Bom, muito bem, gente, sejam bem-vindos à tela do meu Debian Testing. Eu tenho diante de mim aqui o Gnome 41, já foi objeto aqui de uma análise não, de uma demonstração aqui no canal. A crítica virá, talvez esse ano ainda, mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Dash e tabulação aqui no Gnome 41 e falar sobre o Gnome 40 e 41, enfim, essa série 40 aqui do Gnome. Não tem como a gente escapar dos problemas também, então a gente vai dar uma olhada um pouco mais a fundo nisso hoje, sobre a perspectiva do Dash e da tabulação. Então, chamadinha do canal, já voltamos. Acessibilidade livre. TTS Supremo. Por Neymar Borges da Silva. Bom, muito bem. Quando eu falo em problemas, né, eu estou basicamente aqui me referindo à navegação via teclado, tá? Não necessariamente são problemas de compatibilidade com o Orca, né? Assim, basicamente a gente tem um problema aqui de fluxo de teclado, né? De navegação via teclado, o que é realmente um problema, principalmente quando a gente tendo em vista, né, o fato de que um dos grandes marketings do Gnome é as suas habilidades via teclado, são seus atalhos, toda essa dinâmica que a distribuição, aliás, que a interface gráfica propõe, de otimização de tarefas, né? Então, quando você tem essa paradinha relacionada à otimização de tarefas e o marketing relacionado à utilização de teclado e mouse, por que não dizer, né? Você cria uma expectativa, né? E digamos que aqui a coisa ficou um pouquinho diferente, um pouquinho mais burocrática em alguns casos, mas a gente, enfim, a gente vai esmiuçar isso. Mas antes eu queria pedir que você, por favor, se inscreva aqui no TTS, caso não sejam inscritos, né? Curta aqui o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo com quem de interesse for. Clique aí nas notificações para não perder o conteúdo inclusivo aqui do canal. Todas essas ações vão fazer com que o nosso conteúdo se torne cada vez mais relevante aqui na plataforma e apareça também aqui para um número cada vez maior de pessoas. Eu tenho também à disposição de vocês aqui as nossas redes, está tudo aí na descrição do vídeo. Fiquem à vontade também para deixar os comentários, as críticas, as sugestões. O e-mail aqui do TTS é ttssupremo@gmail.com e o meu Twitter pessoal é o @NeymarBorges1. Vai ser um prazer ajudar e ser ajudado por vocês. Demora um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. Tá bom, gente? Assim, recapitular, digamos assim, né? Quando a gente entra no Dash, no panorama de atividades, né? A gente faz isso, vocês devem lembrar, se vocês estão acompanhando essa playlist sobre Gnome aqui do canal, a gente aperta a tecla Super, ó. E aí nós entramos aqui no painel de atividades. A diferença aqui no Gnome 40 é que quando a gente dá um Ctrl Alt seta para cima, para alternar entre as áreas de trabalho virtual. Agora essas áreas de trabalho virtuais, elas não estão mais na diagonal, elas estão na vertical. Aliás, elas estão na horizontal, né? Então, enfim, né? Agora o movimento é Ctrl Alt seta para a direita e seta para a esquerda para a gente alternar entre essas áreas de trabalho, né? A gente pode fazer isso tanto do panorama de atividades quanto estando no desktop. Eu vou abrir aqui no desktop o meu gerenciador de arquivos, ó. Vamos abrir aqui o Nautilus, também já foi objeto aqui, né? E ele vai falar pasta pessoal. Quando eu der um Ctrl Alt seta para a direita, por exemplo, ele vai ir para a terceira área de trabalho que foi criada pelo Gnome. Ó, pronto, né? Então ele não tem nada aqui, mas eu já sei que eu estou numa área de trabalho vazia, porque esse é o comportamento que o Gnome tem, já vimos, ele cria uma terceira área de trabalho, se eu preencher ela com alguma coisa, ele vai criar uma outra e assim consecutivamente. Para voltar, Ctrl Alt seta para a esquerda, voltei para a pasta pessoal. Estando no desktop ou estando no panorama de atividades, eu vou apertar Super aqui. Estou no panorama de atividades. O comentário assim visual, tá, é que eu estou usando aqui um tema de ícones. Eu estou usando temas modificados aqui, eu já modifiquei totalmente o meu Debian, né? E eu estou com inclusive um tema de ícones aqui que deixa as pastinhas amarelas e tal, enfim. E uma característica, tá?
do Gnome é que agora no Gnome 41 você tem ícones grandes representando os softwares que estão abertos. Então tem um íconezinho ali bem vistoso, então a galera da baixa visão consegue se guiar pelo ícone que aparece ali, né? Descrevendo, então a gente tem ao centro da tela as áreas de trabalho na horizontal, tá? Na parte inferior da tela a gente tem o dash, que antes ficava na lateral, aquela dock lateral, né, do Gnome, né? Agora fica na parte inferior da tela, centralizado na parte inferior da tela. A despeito de como é no Mac, por exemplo, né? A diferença é que no Mac isso aparece sempre. Aqui no Gnome não, no desktop não aparece nada, apenas a barra superior. E aqui onde a gente está agora no panorama de atividades aparece, né, enfim, essa dock inferior, o dash, com todos os nossos favoritos ali na parte inferior da tela, centralizado ali. Mas em cima, ocupando boa parte de quase toda a tela, a gente tem essas áreas de trabalho, as miniaturas bem grandes assim dessas áreas de trabalho virtuais, uma do ladinho da outra na horizontal. Na parte em cima dessas áreas de trabalho a gente tem o campo de busca, né, do Gnome, e em cima do campo de busca a gente tem lá enfim, o calendário, as notificações. Isso não mudou tanto essa aparência no que diz respeito enfim, as descrições que eu fiz anteriores pertinentes ao Gnome 36, 34, 38, né? O que muda aqui realmente é que a gente tem essas áreas de trabalho agora na horizontal, e agora que esses ícones são bem vistosos, esses ícones aqui identificando os apps que estão abertos, né? Se eu voltar para o OBS, por exemplo, com Ctrl Alt seta para a esquerda, porque o OBS está na minha primeira área de trabalho, perceba que está ali o OBS ali, e ele já falou para mim aqui o OBS, e tem o ícone ali do OBS identificando, fica melhor para quem enxerga identificar, né, o software, notícia que no Gnome 40, né? Enfim, né? Bem bacana. Quando a gente faz aqui aquele movimento, vocês lembram que pra gente, deixa eu sair daqui, vamos fechar aqui a pasta pessoal. Quando a gente faz o Ctrl Alt Tab na área de trabalho, no desktop, a gente vai para a barra superior do Gnome. Isso não se altera. Quando a gente aperta a tecla Super e dá o Ctrl Alt Tab, a gente também vai para o Dash. Isso não se alterou. Deixa eu fazer, eu estou aqui tô no panorama de atividades, vamos dar um Ctrl Alt Tab aqui. Ó, Dash, Firefox e ESR, aí eu posso dar setinha para a direita. Estou passeando ali na barrinha inferior, ó. Tô passeando na dock do Gnome, no Dash, né, que é o nome correto. Vou utilizar o nome correto, né? Terminal, aqui são as coisas que eu coloquei aqui como favoritos. Então, meu primeiro favorito é o Firefox, eu não alterei, depois gerenciador de arquivos, depois terminal. O OBS, as coisas aqui estão na minha ordem de uso mesmo, então coisas que eu mais utilizo, eu vou colocando nessa ordem aqui, que é a ordem do dedo. Então, quando eu dou Super 1, eu abro o Firefox, Super 2, eu abro o gerenciador de arquivos, Super 3, eu abro o terminal, né? Super 4, eu abro o OBS, né? Então, o Boxes também, né? Kdenlive, LibreOffice, esse aqui é o Edit, né? Calibre, e o software aqui, o programas do Gnome, né? E aqui as configurações também. E aí tá esse OBS, tá, porque ele tá aberto, né? Claro. E aqui mostrar o aplicativos. Bom, assim, quando a gente vai para essa coisa do mostrar aplicativos, a gente vai começar a notar algumas diferenças aqui, tá? Mas primeiramente deixa eu voltar com o Super para onde a gente estava, para essa região, porque eu preciso mostrar para vocês essa tabulação que a gente já viu também aqui nessa playlist sobre Gnome. Lembre daquela tabulação com Ctrl Alt Tab, é um tipo de tabulação agora, por mais que eu ache isso esquisito. Mas enfim, vamos fazer aqui Ctrl Alt Tab e eu vou ficar segurando. Então, a primeira opção vai ser o Dash, porque ele sempre vai para o Dash aqui quando a gente tiver desse comportamento que eu já mencionei para vocês. Se eu der mais um Tab, ó, aplicativos, eu estou segurando o Alt, eu tô segurando o Ctrl e o Alt, tá? E aí eu solto o Tab e vou dando o Tab. Se eu soltar aqui em aplicativos, eu saio já passeando pelos aplicativos. É para ser interessante, mas não necessariamente é. A gente já vai ver isso. Janelas não serve para absolutamente nada, então, assim, não teria necessidade de estar aqui. Ele não cumpre, sei lá, enfim, algo que seja importante. É uma opção que está aqui assim, não faz sentido. Outra opção que não faz sentido é a próxima. Vamos ouvir, ó. Pesquisar não faz sentido também estar aqui, porque quando a gente entra no panorama de atividades e sai digitando, pronto, a gente já está fazendo a pesquisa. Então não faz sentido ter esse atalho que nos mova para lá,
né? Então, enfim, né? Barra superior, botão de apertar. Barra superior também, essa até faz sentido, tá aqui. Tem três coisas que fazem sentido, tá aqui, ó. A barra superior, Mais botão de apertar. o dash Aplicativos, botão de e o apertar. aplicativos. Janelas, botão de apertar. Isso não faz sentido daqui. Pesquisar, botão de apertar. E isso não faz sentido daqui. Eu espero que o som esteja bom para vocês. Vamos salientar um pouco mais isso. Barra Deixa eu laterais, botão de deixar apertar. no dash. Panorama painel. E é importante que vocês entendam o seguinte, ó. Control da esquerda. Eu tô aqui no panorama de atividades, então essa tabulação ela aparece aqui. Mas se eu tiver em desktop, vamos para desktop, é uma maneira também da gente saber se localizar, onde a gente está. A gente vai ver também como se localizar com o Orca. Aguardem a playlist sobre. O Orca tem um recurso que é o Onde Estou, que é bem interessante. Vou fazer com o Ctrl Alt Tab de novo. Alt da esquerda. Barra superior, Nós botão temos de a barra apertar. superior, que é um comportamento natural de quando a gente está no desktop. Janelas, botão de E apertar. os janelas, assim, por mais que eu abra janelas aqui e eu tabule para essa opção de janelas, essa opção não faz nenhum sentido. Assim, para gente que é, enfim, usuário de teclado, exímio usuário de teclado ou apenas usuário de teclado, essa opção está aqui de graça. Então essa tabulação não precisaria estar aqui. E, enfim, isso aqui poderia, essa função poderia estar sendo feita, sei lá, a gente poderia ter outra coisa aqui, né? Mas enfim, né? É uma tabulação que pelo menos nos ajuda a diferenciar onde a gente está. Então, se a gente está no desktop, vai aparecer dois tipos de tabulação. Se a gente estiver ali no panorama de atividades, a gente vai ter 5 tipos de tabulação, das quais 3 nos interessam e 2, enfim, né, não faz sentido aquelas duas. E a gente só descobre o quão isso não faz sentido quando a gente usa o sistema, né? Então, uma coisa é eu contar isso para vocês, eu narrar isso para vocês, outra coisa é vocês terem a experiência de uso, né? Mas, enfim. Vamos então falar do superar. O superar, cara, é assim, ó. Quando a gente dá um superar de qualquer lugar da tela, nas versões anteriores do Gnome, a gente abre todos os nossos apps, a gente abre a nossa grade de aplicativos e a gente já sai passeando pelos nossos apps, enfim, com as setinhas, né? Geralmente a gente usa essa opção, o superar, para procurar algum app cujo nome a gente não lembra, porque geralmente quando a gente quer encontrar alguma coisa, por exemplo, a gente aperta super e sai digitando o que a gente quer, ó. Por exemplo, boxes, ó, eu apertei aqui o super e vou escrever, ó, já apareceu boxes para mim, né? Claro que como o boxes ele é um exemplo que não faz muito sentido aqui no meu workflow, porque ele já tem um atalho para ele, né? Mas enfim, só para mostrar para vocês que geralmente a gente só abre a nossa grade de aplicativos para procurar alguma coisa por lá. E quando a gente quer procurar alguma coisa, a gente quer ir direto ao ponto. A gente quer procurar realmente, sei lá, alguma coisa cujo nome a gente não lembra, por exemplo, né? E aí quando eu dou superar aqui, ele abriu toda a grade de apps, mas ele abriu isso da seguinte maneira. A gente vai ter lá, na parte superior da tela, na barra superior do Gnome, a gente vai ter sempre posicionado abaixo ali das notificações, a gente vai ter posicionado a nossa barrinha de pesquisa, de busca. Abaixo da barrinha de busca, preenchendo todo aquele campo que até então era preenchida pelas áreas de trabalho virtual. Agora a gente vai ter, enfim, uma exibição do nosso papel de parede, um pouquinho mais opaco, né? Tem um fundo transparente ali, dá para perceber que é o papel de parede, mas ele, enfim, está um pouco escurecido. E aí os ícones aparecendo, os ícones de todos os nossos apps. No meu caso aqui, eu não tenho nenhum ícone aparecendo, eu tenho pastas, porque eu organizei todos os meus aplicativos em pastas. Uma organização que inclusive já foi objeto aqui, vocês lembram, né? Essa organização não é possível de ser feita com apenas o teclado. Você só consegue fazer esse tipo de organização arrastando os apps, né? Enfim, isso teria também uma fácil solução, né? Bastaria que eu, sei lá, parasse em cima do app que eu quero mover para alguma pasta e houvesse ali enfim, ali no menu de aplicações, barra botão direito do mouse, uma opção de criação de pasta e uma outra opção para enviar para a pasta, né? Bem tranquilo, bem de boa. Eu sei que não é fácil desenvolver essas regiões desses sistemas operacionais, né? Eu sei também que, enfim, isso é um trabalho voluntário, isso é um trabalho que muitas vezes é feito por pessoas que estão ali no seu momento de folga, no seu momento de lazer, enfim, isso tem um valor inestimável para todos nós.
mas eu posso apenas contribuir como usuário, né? E como usuário eu preciso mostrar que em alguns pontos a gente precisa melhorar um pouco mais, sob pena sob pena sei lá, de nós termos grandes perdas de eficiência de fluxo de trabalho aqui, né? Principalmente quem é o exímio usuário de teclado ou precisa, em função de alguma fatalidade momentânea, usar um teclado apenas, ou é pessoa com deficiência visual, né? E nós somos só somos usuários de teclado, né? Então não utilizamos mouse. Eu até uso, mas enfim, o foco aqui sempre é a preponderância, que é sempre pensar na questão da cegueira total primeiro, né? O ponto de partida do usuário de leitor de tela é a galera da cegueira total, né? Então, enfim, eu sou usuário de leitor de telas, mas no meu caso, ainda para mim, o leitor de telas ele ainda é uma opção, certo? Mas os meus iguais, a minha galera da cegueira total não tem opção. Não pode optar entre ampliar a tela e usar um leitor de telas, né? Eu posso de vez em quando alternar entre uma coisa e outra. Eu posso me virar com teclado e mouse, por exemplo. E é por isso que eu tenho essas pastas criadas. E é por muitas vezes estar alternando entre esses dois mundos, por não ser um cara totalmente cego, por não ser um cara que enxergue, que muitas vezes eu acabo identificando algumas falhas de acessibilidade em sistemas que até então nem as pessoas que enxergam conseguem identificar e nem os cegos. Né? Claro que isso coloca a gente no meio da rua, né? Não ser uma coisa, não ser outra, dá uma indefinição que muitas vezes é muito pavorosa para gente como eu. Né? Todo mundo tem o seu ponto, né? Todo mundo tem as suas questões, né? Então, nesse sentido, eu preciso referir que assim, é muito simples, mas para mim como usuário, eu imagino que não seja uma tarefa muito simples, muito fácil de se fazer. Assim como vou voltar aqui para o desktop e vou dar o superar de novo, para a gente retomar o fio da meada. Vocês vejam que eu dei o superar. E aqui eu poderia anteriormente passear com as... Mas não acontece nada. Uma outra coisa que seria natural de acontecer aqui, nesse ambiente, seria uma tabulação simples, tá? O Tab e Shift Tab. Então, o primeiro Tab deveria me deixar aqui em cima, que seria aqui no caso da barra de pesquisa. O segundo tab poderia me deixar aqui nessas miniaturas bem pequenininhas, esqueci de mencionar isso, que abaixo da barra de pesquisa tem miniaturas bem pequenininhas das áreas de trabalho, ainda aparece aqui essas miniaturas. Isso aqui tudo a gente perde, percebe? Poderia ter um tab que nos deixasse aqui em cima e um outro tab que fizesse com que a gente caísse aqui, né, em todos os aplicativos, né? E um outro tab que, claro, pudesse nos levar aqui para o Dash, né? Se bem que o Dash ele poderia ter apenas o atalho dele como sempre foi, né? Ctrl Alt Tab Dash no desktop, aliás, no Atividades, e Ctrl Alt Tab barra superior estando no desktop, ou colocar essas duas opções de tabulação apenas bastaria, né? Você veja que houve um acréscimo aqui de funções, mas são funções que não acrescentam, beleza? Para mim poder passear aqui pelos aplicativos, eu tenho que dar um superar e dar um Ctrl Alt Tab e procurar a opção aplicativos. Veja, é o duplo trabalho, né? Vamos fazer aqui, ó. E aí eu vou no aplicativos, ó. E agora eu consigo passear aqui, ó, entre as minhas uma paradinha que acontecia apenas dando superar e se mexendo com as setinhas. Agora a gente precisa dar o superar, dar um Ctrl Alt Tab, procurar a opção de aplicativos, mesmo estando em cima dos aplicativos, para poder, enfim, navegar sobre eles, né? Porque mesmo que você, ao enxergar, batendo o olho aqui, perceba isso tudo como sendo uma coisa só, o sistema aqui entende que são regiões diferentes, e a única maneira que o sistema, que a galera encontrou aqui de acessar cada uma dessas opções aqui dentro do Dash, dentro do panorama de atividades, é fazendo esse tipo de tabulação. Então é uma parada que ficou estranha, que ficou um tanto quanto mais burocrática, né? Mas porém isso aqui também é uma questão de hábito e uso. Tá, então, assim, a partir do momento que a gente passa a usar isso, e mais pessoas começam a utilizar isso, essas coisas vão começando a aparecer, e os próprios desenvolvedores, que
que na sua grande maioria eu imagino que sejam realmente usuários de teclado e mouse, podem até digitar muito bem, muito rápido, mas isso aqui mostra que talvez não sejam exímios usuários de teclado, né? Porque para que houvesse realmente uma agilidade aqui, eu teria que entrar aqui, apertar a tecla Super ou apertar o Super A, e aí tabulando. Mas não acontece nada realmente com a tabulação, né? É muito doido isso. Sem falar que, por exemplo, se eu apertar Super aqui no Debian, tá? Eu vou para o panorama de atividades. Se eu der um Super S, eu vou para o panorama de atividades também. E eu não consigo trocar isso aqui. Eu não consigo subverter, eu não consigo, enfim, desativar alguns atalhos aqui, porque a gente tem um probleminha com a questão dos atalhos do GNOME e a personalização dos atalhos do GNOME, mas isso a gente vai ver num próximo conteúdo. Eu só queria, para título de comparação, mostrar para vocês que quando a gente entra aqui no panorama de atividades, eu vou abrir o gerenciador de arquivos de novo, tá? Galera que enxerga, tá? Eu acho muito legal o GNOME por isso. Assim, essas críticas que eu faço, tá, gente? Elas vêm de um cara que é apaixonado por essa interface gráfica. Então eu só uso o GNOME. Então, em função do GNOME que, sei lá, eu mal e porcamente utilizo o Windows. Eu tenho o Windows aqui em Dual Boot na minha máquina. Eu só uso ele realmente ultimamente só para gerar conteúdo aqui para o canal sobre NVDA e narrador. Eu preciso acompanhar esses dois leitores de tela porque são leitores extremamente importantes, mas o meu sistema operacional é Debian e a minha interface gráfica enfim, é GNOME, né? Então essas críticas são feitas por um usuário, né? E são críticas também de um fã da interface gráfica. Eu gosto muito do GNOME, gosto do projeto GNOME, gosto do Orca, gosto de muitas coisas de muitas abordagens que o Orca tem com relação ao acesso ao sistema, né? Acho que muita coisa poderia ser copiada para outros leitores de tela, mas enfim, isso sou eu, um cara que, enfim, que domina isso, que usa isso há muitos anos, né? Quando a gente entra aqui no panorama de atividades, visualmente falando, principalmente se você tem, sei lá, celulares da Samsung, One UI, enfim, né? Eu não sei qual outra interface gráfica que aborda essa visualização desse jeito, mas quando a gente entra aqui e a gente tem as áreas de trabalho sendo exibidas, a gente tem os nossos apps flutuando aqui no panorama de atividades, a gente tem mais ou menos uma referência que é muito semelhante aos apps recentes aí do seu dispositivo móvel, né? E inclusive aparecendo o ícone aqui grandezinho, né? No meu Samsung aparece assim, com a vantagem de que nos nossos smartphones a gente só vê os aplicativos recentes. E o GNOME não, o GNOME ele mostra os aplicativos que estão abertos, esperando para que a gente volte a ter eles, mas ele também exibe as áreas de trabalho. Então veja, é muito bacana e é por isso que eu faço tanto conteúdo sobre GNOME e é por isso que eu tenho tantos elogios a fazer sempre ao GNOME, mas eu também preciso pontuar aqui as críticas porque elas são importantes. A gente precisa encontrar uma maneira sempre de deixar nossa contribuição respeitosa, mesmo não sendo desenvolvedor, mesmo não sendo dev. Esse canal aqui ele é totalmente concebido por um cara que é usuário, ou seja, eu sou um cara igual a você que acompanha o conteúdo aqui do TTS. A grande maioria de vocês é de usuários, inclusive me perguntaram aqui em algum momento, enfim, nos comentários aqui do TTS, se eu era desenvolvedor, se eu era programador. Eu já respondi isso em vídeos anteriores. Eu quero dizer que eu não sou, eu sou usuário, né? E por isso, inclusive, a minha predileção pelo software livre, né? E por todas as coisas que giram em torno do software livre, né? Acho bacana o open source, acho muito foda tudo que gira em torno do open source, a preocupação com a excelência em software que o open source tem, mas o meu ponto de partida também o meu ponto de partida aqui, a minha preponderância, inclusive para tratar de acessibilidade, é sob o ponto de vista do software livre, né? Então, enfim, que é o que eu acho que nos iguala, né, a todos nós, né? Nós como usuários a gente é igualado, né? Como desenvolvedor, talvez a gente já comece a propor uma divisão entre nós e eles, né? Então isso não é legal, né? Nem todo usuário é desenvolvedor, mas todo desenvolvedor é usuário. Então acho que nesse sentido o software livre ele é mais abrangente. Bom, a gente vai parando por aqui. Esse videozinho ficou um pouco longo, mas ele também ajudou a contextualizar tudo que passou até aqui com relação ao Dash e a tabulação. Se eu esqueci de alguma coisa, se ficou dúvida, por favor, coloquem aí nos comentários. Me policiem também, né? E eu também vou verificar se eu esqueci de alguma coisa no próximo conteúdo que vai ser aqui então sobre os atalhos.
Daí esses problemas que a gente tem com relação ao atalho, tá na hora de falar de problema, né? Foi uma playlist inteira aí, só mostrando para vocês como utilizar o Gnome, como se virar com o sistema. Tá na hora da gente mostrar alguns probleminhas que a interface gráfica tem. Insisto, né? Para que a gente melhore e a gente veja essa interface gráfica que é tão bacana, que é tão foda, melhorar cada vez mais. Tá bom, gente? Então, obrigado pela paciência de sempre. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.